noite, a paz do Senhor, seja bem-vindo, a ligação caiu, né? A paz do Senhor Jesus, estou em França. Eu nem percebi quando caiu. Eu já vi pelo retorno você falando, né? Eu já tinha feito a oração, não? Não tem feito não, Luiz, ainda não. Não tinha feito a oração ainda? Ainda não. Então vamos para o Salmo 67. Salmo 67, você que tem a Bíblia na mão, volta aqui a refletir comigo esse Salmo 67, que é exatamente falando do reino de Deus. O reino de Deus abrange toda a terra. Então diz aqui a palavra: Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louve-te a ti, ó Deus, os povos. Louve-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações. Pois julgará os poucos com equidade, e governará as nações sobre a terra. Louve-te a ti, ó Deus, os povos. Louve-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. O nosso Deus nos abençoará em toda a extremidade da terra. Te temerão, andarão no teu amor e no teu temor. Aleluia. Pai nosso que está no céu, santo e santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, Pai. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos a ofensa, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu, mas que também já se arrependeu e já pediu perdão. E não nos deixe cair na tentação, mas livre de todo mal, porque sabemos que teu é o reino, teu é o poder, honra e glória te pertence para todo sempre. Amém e amém e amém. Muito bem. Eu vou encurtar as palavras, porque na verdade o tempo já se avança, né? Então veja bem, como eu falei na vinheta, a mensagem, eu vou repetir aqui na palavra de Deus. O que diz Jesus, o Senhor Jesus disse no livro de Mateus capítulo 7, versículo 6. O Senhor Jesus diz assim: não deis aos cães as coisas santas, e não deite as vossas pérolas aos porcos, para que não as pises, e voltando-vos despedaces. Então, a gente vai simplesmente trazer a revelação da palavra. Né? O porco é o seguinte, ele tem um instinto tolo, né? A natureza tola. Então você, se tem um porquinho de estimação, que você estima ele e tal, cria dentro de casa, você pode dar um banho nele, lavar, escovar e colocar as pérolas nele, ele vai, na hora que você menos descuidar um pouquinho, né? Ele vai sair, vai enfiar as pérolas na lama, né? Vai para dentro da lama com as pérolas e tudo. Assim é a pessoa que ouve a palavra de Deus. Ele ouve. Porque o Senhor Jesus, ele disse: ide a todas as nações, pregar o evangelho a toda criatura. Esse foi o seu último mandamento, né? Ele deu muitos outros mandamentos durante a sua evangelização, né? Então ele deu muitos mandamentos, mas o último foi o quê? Ensinar a todos. Ensinar a todos. Mas como é que ele volta dele? Ele não voltou depois, não. Esse aí foi por último. Antes ele ensinou não dar pérolas aos porcos. Mas como é que a gente vai saber quem é porco e quem não é porco? Quem é cães e quem não é cães? É exatamente aqueles que já conhecem a palavra de Deus, que já ouviram, já deram ouvido a palavra de Deus por algum tempo, né? Mas depois desprezaram. E o cães? O cães é porque, na verdade, ele é escarnecedor. É o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ímpio e escarnecedor está no mesmo barco, está no mesmo quadro. Nem se detém no caminho dos pecadores, não se prende, não para infiltrar, para aplaudir, para ouvir, para opinar. Então, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se prende no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer em quê? Tem um prazer nas coisas de Deus, na palavra de Deus, na meditação, na oração, no louvor. E na sua palavra, medita de dia e de noite. Todo tempo é tempo de meditar.
o Tonho, o Tonho França uma vez leu uma parte de provérbio que diz assim, que filho meu, quer dizer, dá ouvido ao mandamento do teu pai e não esqueça do mandamento da tua mãe, quer dizer, a palavra do pai e o mandamento da mãe. Pai e mãe é a palavra, né? Então, ata-os no teu pescoço, né? Então, quando te deitar, quer dizer, te lembrar, quando levantar, quer dizer, está falando da palavra, né? Então, veja bem, a pessoa tem que estar meditando dia e de noite, né? Que não dá brecha para pensamento negativo. Não dá brecha, como diz assim, mente vazia é oficina de Satanás. Então, a pessoa, quando tem a mente vazia, aí qualquer um chega com uma conversa, ele para ouvir, pronto, já contaminou. Mas se você está cheio do conhecimento de Deus, então não tem contaminação. Então, veja bem, e o livro de Provérbios, capítulo 23, 9, ele dá uma reflexão, porque a palavra de Deus é como você está brincando num quebra-cabeça. Você pega um quebra-cabeça, você tem uma pedra lá, e aí até você achar o encaixe dela, você passa por todo o jogo, né? Todo o percurso para você achar o local daquela pedra. Assim também é a palavra de Deus. Um versículo que está lá em Gênesis, às vezes vai combinar com o que está em Apocalipse. Vai encaixar com quem está no Novo Testamento, em Mateus ou aos Coríntios. Então você tem que ler a palavra de Deus por inteiro, quer dizer, conhecer, ler e reler todo dia, você vai lembrar aonde está o encaixe daquela palavra, onde ela bate. Então, o Provérbio capítulo 23, ele dá a resposta exatamente do tolo. Diz aqui, 23, 9. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. São as pérolas, né? São as pérolas que a pessoa, a comparação, isso é parábola, né? Do porco, né? Como se você pegasse um colar, umas pedras preciosas, colocar no pescoço do porco e tal, ficava tudo bonitinho aí, você fica aí no tapete e tal, de repente você solta ele vai enfiar na lama. Assim a pessoa que ouve a palavra de Deus, até aceitou Jesus como seu único Salvador, já até mergulhou na água e tal, mas o que acontece? Aí vem as tentações e os outros e tal, as coisas, os prazeres da vida, e a pessoa acaba com todo aquele conhecimento que recebeu, vai entrar agora na vida errada. E aí, desta forma, o Pedro escreveu que a porca lavada voltou ao espojador de lama, e o cães voltou ao seu próprio vômito. Então, veja bem, mas não quer dizer que o cães e a porca é só as pessoas que são congregados, os ouvintes, os membros. Não, o cães e o porco pode ser o pastor também. Então, no livro de Ezequias, diz assim, ó, estes cães são gulosos, não se pode fartar, são pastores que nada entendem. Então, ele despreza para cada um para a sua parte. Então, cada um para a sua própria ganância, né? Quer dizer, a pessoa abre ministério. Por que existe tanto ministério? Jesus mandou abrir ministério? Onde é que está na Bíblia que ele mandou abrir igreja? Não, mas Paulo abriu igreja e tal. Ele fez aquela comunidade dele, mas não foi abrir igreja. Quer dizer, hoje, não existia registro, não. Então vamos registrar esse nome tal, agora tal. Se alguém quiser usar esse nome, vai ter que pagar direitos autorais. Não. Simplesmente fazer aquela comunidade, reunir as pessoas em casa e tal, para meditação, para orar, para louvar. E é o que eu mando também na minha pregação. São desde 1997 que eu venho pregando a mesma coisa para as pessoas examinar a Bíblia Sagrada. Após aquele golpe lá do pastor, o pastor que passou a mão na grande de todo mundo, e aí ele comprou rede de televisão, e eu até estava lá dentro, eu estava na igreja dele na época, né? E participava das ofertas. Mas aí eu achava que era para uma rede de televisão, seria para pregar a palavra de Deus. Poxa, agora vai ser bom, todo mundo vai ter uma oportunidade de ouvir.
Quando vai ver, nada, a pessoa pegou, fazia aqueles programas que já tinha, tá, aqueles bang-bang, aqueles faroeste, né? Então, ele mesmo criticava, porque ele pegou a TV tal, quer dizer, só tinha aqueles filmes, aqueles filmes faroeste, aqueles. Então já não saía mais nem bala do revólver, ele mesmo fazia essa resenha, né? Já nem saía mais nem bala, né? Então, quer dizer, e aí eu fiquei esperando se vai pregar a palavra de Deus ou não. Nada, só testemunho meia-noite, testemunho de 2 horas da manhã. E aí, poxa, eu fiquei injuriado. Quer dizer, e o outro, foi na época então que um presidente, né? Quer dizer, um candidato a presidente também, que ele apoiava, que todo mundo apoiava, votaram nele e tal, elegeram. No dia da posse, ele estava em Brasília lá e tal, muitos pastores. Quando acaba, o homem passa, prende o dinheiro de todo mundo e tal, com os planos dele lá. Quer dizer, eu fiquei injuriado porque eu já conhecia a palavra, já conheço a palavra. Sei que não é ato de Deus, não é. Então, quer dizer, esses são os cães. Eu orei a Deus, o Senhor Jesus disse, se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser, será feito. Tudo que pediu o Pai na oração, querendo recebereis, ou querendo tê-lo-eis. Eu digo, mas então é o seguinte, eu vou testar. Já tinha conhecimento, saber que funciona. Será que funciona bem? Vamos. Deus, se o Senhor está comigo, então eu vou usar a tua palavra. Então eu quero o castigo desse pastor, eu quero a humilhação que é esse presidente também. Quer dizer, não é possível. Então, o que acontece? O pastor foi preso por estelionatário. Estelionatário era o que ele praticava mesmo, tomando o dinheiro das pessoas. E aí, quer dizer, o outro também aplicou o golpe lá, prendeu todo o dinheiro que tinha no banco, foi liberado 50 mil cruzeiros, parece que era a nota de cruzeiro na época, cruzeiros novos, né? Para a classe média, para os grandes, outra quantia. E é certo que o problema não era combater a infração, mas não combater a infração coisa nenhuma. Ficou faltando uma coisa e outra no mercado. Quer dizer, será que não tem pessoas que têm entendimento da palavra de Deus? Então, e aí eu clamei e aconteceu. O pastor foi preso. E levantaram lá uma tese lá do impeachment, né? E é certo que aquilo foi a fundo até que aconteceu o impeachment do presidente. Caiu o pastor. Mas o que acontece? É que as pessoas não conhecem a palavra de Deus. Essas igrejas tradicionais que só ficam naquele e tal, não, aquelas cartilhas lá, fazendo aquele louvor, aquela mesma coisa. Era ensinado as pessoas só a batizar. Batizar, não, porque o batismo da igreja católica não vale, porque batizou quando era criança e tal, e a criança não foi... E dele valeu alguma coisa? Batizado depois de adulto, só batizar? Quer dizer, o interesse das pessoas é que as pessoas... Vai lá e prega blá, 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 aceitar Jesus como seu único salvador, e ppp, porque ele mandou, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê... Quem crê na palavra, não é crer no batismo, não, é crer na palavra. Aí as pessoas vão lá, recebem 2 palavrinhas, aí leva no rio ou numa piscina, mergulha e fica sem conhecimento da palavra de Deus. Foi uma presa fácil para esse pastor, porque as pessoas não conhecem a palavra de Deus, então cai de sola. Eu conheço pessoas que há pouco tempo, e pessoas que começou na igreja lá, começou do nada e tal, foi para lá com problema de vício e tal, prosperou. A pessoa, mas não lê a Bíblia. Quando é agora, depois já de muitos anos, quer dizer, a pessoa cai no golpe de dar tudo quanto tem para Deus. Quer dizer, a pessoa já com o seu apartamento dá. Quer dizer, longo tempo que a pessoa é crente, mas não conhece a palavra de Deus. Então, esses são os cães. Então, se a pessoa conhece a palavra de Deus, não cai nesse golpe. Não cai porque ele vai ver, não, a palavra de Deus. Então diz aqui no livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 8. Então vê o que diz. Provérbio 9, 8. Diz aqui. Deixa achar porque a Bíblia não fica aberta na mesma página. 9, 8. Não repreende o escarnecedor para que não te aborreça.
Repreende o sábio, né? Ensina o sábio, e ele amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. Então, mas como é que a pessoa é justa? É justificado pela palavra. Você tem que batizar e ensinar, ensinando tudo que Jesus ensinou, tudo que a palavra de Deus ensina. E aí, você dá ouvido, ele vai se justificando. E aí ele vai se acordando, ele vai se tornando sábio, né? Nesses golpes aí, desses falsos pregadores, desses gananciosos, ele não cai. Esses cães são gulosos, não se pode fartar. São pastores que nada entendem, não entendem da vida, da reflexão da salvação. Então, mas a pessoa, o Senhor Jesus alerta também lá em Mateus capítulo 24, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos falsos pregadores, muitos falsos pastores, falsos cristos, e farão grandes sinais de prodígio. Por que eles fazem sinais de prodígio? Porque está escrito em Joel capítulo 2, 28, e há de ser que depois derramarei do meu poder sobre toda a carne. Todo ser humano receberá esse poder. Uns para o bem, outros para o mal. Fazer o quê? É por isso que a gente tem que pregar e ver o que está pregando, porque você está fortalecendo os cães. Está fortalecendo os cães. A pessoa já foi preso. Ele foi preso por crimes, cometeu crimes terríveis. Então vai lá, anuncia Jesus para ele. Mas não tira a pena dele. Ele vai ter que cumprir a sua pena. Não, aí fica orando para ele já ser solto, para o juiz já liberar logo e tal. Ele volta para a rua, aí começa um santinho e tal, porque aprendeu lá na penitenciária e tal. E lá tem congregação, tem salão de culto, e vai muitos pastores, prega. E a pessoa aceitou Jesus exatamente para diminuir na sentença, na pena. E depois, o capeta, que ele não vigia, o capeta pega, porque a nossa guerra não é contra a carne, é contra os espíritos, forças ocultas, contra os principados, potestades. Então a pessoa não é ensinado, não foi aberto os olhos, e aí, quer dizer, ele volta, o demônio, Satanás pega ele novamente, volta para o crime. Então são os cães, né? Então, as pessoas se fortalecem eles, ele vai atacar até aquele que levou o pão sagrado para ele. Então é assim, a gente não está dirigindo a palavra só para as pessoas. O Senhor Jesus, uma vez, Pedro perguntou para o Senhor, mas quando você fala assim duramente, com as suas palavras assim, o Senhor está falando para nós discípulos, está falando para todos? Ele disse assim, aquele que sabe, e aí ele pisa por cima, né? É digno de açoite, né? Quer dizer, ele diz, aquele que não sabe, né? Aquele que não sabe e faz coisa errada, né? É digno de açoite, é uma correção, é digno de açoite para se corrigir. E aquele que já conhece, e aí ele volta o vômito, ou ele volta a enfiar na lama, então será mais açoitado ainda. Então é assim. A palavra é dirigida para todos. Não estou dirigindo a palavra só para a pessoa, não, porque a pessoa não conhece a palavra e tal, por isso que ela volta. Não, é para todo mundo. O Senhor Jesus, olha, sabendo e se enveredar no erro, é açoitado. Não sabendo é açoitado. E sabendo, mais açoitado ainda. Então por que Jesus falou assim, olha, ouvirão guerra, rumor de guerra, haverá peste, haverá fome. Quer dizer, as pessoas procurar Deus. Tem que procurar o caminho certo. Porque se não vier o açoite, então, aí pronto. Então tem que vir essas coisas mesmo, que é para poder as pessoas se estreitarem com Deus. Então aí está. Eu vou encerrar porque já está ultrapassando já o sinal. Então em França, voltamos com a oração da Conceição, porque eu pretendo gravar a oração dela. Então nós vamos para a oração